Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Lucas, no capítulo 3, versículos 1 a 20, onde destaco o versículo de número 3, que diz: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Que Deus Espírito Santo assim nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Congregação, pode se sentar. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nesse dia especial, assim, dia que também estamos já comemorando mais de 100 anos de nossa paróquia, de nossa congregação, poderemos dizer 101 anos de fundação, mas na realidade a nossa congregação ela tem mais de 101 anos. E com certeza, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e comemorar essa data, comemorar todos esses anos, foi porque tiveram mensageiros que anunciaram a mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados. Que podemos dizer assim, é a mensagem fundamental para que os cristãos eles permaneçam na fé em Cristo, permaneçam no caminho certo, permaneçam no caminho do Salvador. Se nós hoje podemos celebrar esses 101 anos ou mais, é porque tiveram mensageiros de coragem. Mensageiros que anunciaram a palavra do Senhor, assim como João Batista e outros profetas que com coragem anunciaram a palavra de Deus, anunciaram a pregação do arrependimento e do perdão dos pecados. E assim também, lembramos neste período de advento que desta maneira eles prepararam o coração das pessoas, prepararam o coração dos cristãos para a chegada, para o nascimento, para a vinda do Rei Jesus. Em especial no dia de hoje que fazemos e vimos aqui sobre o profeta João Batista, gostaria de falar um pouquinho sobre esta figura. Uma figura um tanto quanto interessante, porque se vestia com vestes de camelo, comia mel silvestre, gafanhoto, e habitava em regiões desérticas. E lá no deserto ele pregava. E mesmo o deserto sendo uma região inóspita, ou seja, uma região com pouco movimento, uma região até mesmo, podemos dizer assim, perigosa, era no deserto que ele anunciava a mensagem do arrependimento, e era lá que as pessoas iam, procuravam ele, a voz que clamava no deserto e anunciava, preparava o caminho para o Senhor. E esta voz anunciava o seguinte: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. E sobre a questão do arrependimento, é muito importante a gente refletir sobre o que é verdadeiro arrependimento. Porque hoje, no contexto, podemos dizer assim, que vivemos, as pessoas dizem: mas eu estou arrependido dos meus pecados. Cometeu um erro, mas diz: não tem problema. É só eu me arrepender que está tudo certo. Só que muitas vezes esse arrependimento não é um arrependimento de coração. Não é um arrependimento verdadeiro. Por quê? A pessoa se arrepende hoje, mas amanhã, ou até mesmo no mesmo dia, continua praticando os mesmos erros. Isso não é arrependimento verdadeiro. E por isso que João Batista,
ele que era uma pessoa, podemos dizer assim, de coragem, ele anunciava para as pessoas o verdadeiro arrependimento, para elas realmente mudarem a sua vida, porque a palavra arrependam-se, no contexto em que ele está dizendo, ela significava realmente mudança de vida, mudança de atitude, largar, deixar de lado os velhos hábitos, os velhos costumes que te afastavam e te afastam do caminho certo, te afastam de Deus, e seguir por um novo caminho. Seguir no caminho certo, seguir no caminho direito, deixando os velhos erros, os velhos pecados de lado e realmente com o coração arrependido se voltar para Deus. E era assim que João então preparava o caminho, preparava o coração das pessoas para a chegada de Jesus. E a mensagem dele era tão impactante que vejam que ele dizia às multidões, ali no versículo 7, diz assim: raça de víboras. Imagina se o pastor Diego começasse o sermão assim. Raça de víboras. Vejam que coragem ele tinha. Chamando as pessoas de cobras. E o que uma cobra tem? Tem veneno. Raça de víboras. Era assim que ele pregava para as pessoas, dizendo que elas eram cobras venenosas. Nós todos, na realidade, somos assim. Somos cobras venenosas. Agora sim, não vão atirar pedra em mim, tá? Mas nós somos. Nós temos dentro de nós um veneno mortal. Veneno do pecado, que infelizmente fere muitas pessoas. Nós ferimos nossos irmãos, nós ferimos muitas vezes nossos familiares, nossos amigos. Como cobras ferem, nós assim também temos esse veneno mortal. E nós muitas vezes deixamos de seguir as coisas certas, deixamos de cumprir aquilo que Deus ordena, em especial nos seus santos mandamentos. Deixamos de colocar a Deus acima de todas as coisas, quando preferimos as coisas desse mundo, colocando elas acima das coisas de Deus. Pergunto, quantos que poderiam talvez hoje estar aqui ocupando os bancos, celebrando junto conosco, mas que não estão? Preferiram ficar em casa ou trabalhando, ou descansando, ou fazendo qualquer outra coisa, a não ser estar aqui aproveitando para glorificar o nome de Deus. Infelizmente, muitas pessoas são assim. Infelizmente, muitas pessoas têm colocado a Deus em segundo, terceiro ou quarto plano, ou às vezes até mesmo em plano nenhum. E aí fica meio que a pergunta aí de João Batista: raça de vida, por quem vos induziu a fugir da ira vindoura? As pessoas estão fugindo de Deus. As pessoas não querem mais saber de Deus. E, consequentemente, quando a gente não quer mais saber de Deus, o que também me motiva, assim, a eu cumprir os outros mandamentos? A honrar meu pai e minha mãe, a não matar, não machucar minha própria saúde, a não adulterar, respeitar minha esposa, meu esposo, meu marido, a não roubar, a não falar mal do próximo, a não cobiçar. Infelizmente, as pessoas se esqueceram disso. Se esqueceram dos mandamentos de Deus. E por isso são raça de cobras venenosas. Nós somos assim. Muitas vezes nos esquecemos de Deus, nos esquecemos de amar o nosso próximo. E por isso que o profeta João Batista ainda diz mais para frente assim: o machado já está posto à raiz das árvores. Ou seja, o machado já está pronto lá, ó, para fazer o corte. E João Batista, ele é direto, ele é sem rodeios. Ele diz: o machado já está pronto. A árvore que não produzir bons frutos, essa vai ser cortada.
essa vai ser lançada fora, vai ser lançada no fogo. E as pessoas ouviam com atenção essa mensagem de João Batista. E isso fazia com que o coração delas realmente começasse a ver, será que eu estou no caminho certo? O que eu tenho feito da minha vida? Será que eu não estou andando por caminhos errados? E era isso que era a mensagem do arrependimento. A mensagem do arrependimento fazia com que eles prestassem atenção naquilo que João Batista estava dizendo e pensassem assim, poxa, eu preciso mudar na minha vida. Eu preciso deixar de lado os maus hábitos, andar no caminho certo e aí também produzir bons frutos. E aí por isso eles começaram a perguntar então para João Batista, mas o que nós devemos fazer então? Aí nós pensamos assim, não, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar completamente. Não, não é isso que João Batista ensina. Arrependimento não é mudar completamente, mas fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer, ou seja, a nossa vocação. Isso que se chama vocação, aquilo vem de chamar, né? Aquilo que nós somos vocacionados a fazer. Por exemplo, se eu sou pai, qual é que é a minha vocação? Minha vocação é de criar meus filhos e de educar os meus filhos. Se eu sou mãe também. Se eu sou um agricultor, qual é que é a minha vocação? É de cuidar da minha terra, plantar a semente e também para depois poder colher bons frutos. E aí, então, aqui nós temos algumas vocações aqui no texto de hoje. Diz o texto assim, então, as multidões começaram a perguntar, o que nós devemos fazer? E João Batista não fala nada além do que é o dever de todos nós. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, se nós temos sobrando, nós devemos ajudar aqueles que não têm. Ajudar aqueles que passam por necessidades. Depois disso também foram publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos. Eles serviam ao Império Romano e, naquela época, os impostos eram altos. Porém, mesmo os impostos sendo altos, muitos dos publicanos, eles cobravam além do que era devido. Além do que a lei já cobrava. E por isso, o João Batista não diz assim, ó, parem de cobrar os impostos. João Batista diz assim, olha, não cobreis mais do que é estipulado. Ou seja, aquilo que está na lei. É isso que vocês devem cobrar. E aí eu também lembro, né, daquela frase de Jesus, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois disso, os soldados foram então interrogar João Batista e perguntar, e nós, o que nós devemos fazer? E João Batista também a eles diz, olha, vocês só não devem fazer o seguinte, vocês não devem maltratar as pessoas, ou seja, vocês que têm o uso da força, vocês que usam armas, vocês só não devem maltratar as pessoas. Também não devem dar denúncia falsa. E assim também se contentar com o vosso salário. Ou seja, João Batista volta-se para cada um deles e diz, olha, se contentem, né, com a vossa vocação, sirvam direito, façam aquilo que é correto. Isso era o que eles deviam fazer. Esse era o arrependimento, vamos dizer assim, que João Batista estava cobrando deles. Olha, deixem de lado aquelas práticas errôneas de maltratar as pessoas, no caso dos soldados, de bater nelas. No caso dos publicanos, deixem de lado a questão de cobrar mais. Cobrem aquilo que é o certo. Né? Parem de roubar as pessoas. Nada mais do que aquilo que já está nos mandamentos de Deus. E assim Deus também fala para nós hoje. Nós também temos que cumprir com aquilo que está na palavra de Deus. E eu digo assim, os mandamentos que Deus dá
na sua palavra não são nada exorbitantes assim que a gente não consiga fazer. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não falar mal do outro. Claro que a gente comete pecados contra esses mandamentos, mas não é nada difícil andar no caminho certo. Deixar as velhas práticas errôneas de lado e andar no caminho de Deus. E assim preparar o nosso coração. Era isso que João Batista veio fazer. Deixar o coração das pessoas já preparado para que Jesus pudesse fazer morada. E por isso ele era a voz que clamava no deserto e preparava o caminho para o Senhor, aterrando os vales, os montes, os caminhos tortuosos, retificando, para que a carne visse então, as pessoas vissem a salvação de Deus. Era essa a função de João Batista. E era isso que ele veio pregar o verdadeiro arrependimento. E nós também devemos seguir nesse mesmo caminho, nos arrependendo verdadeiramente, olhando para as coisas erradas, fazendo um autoexame sincero do nosso coração, das práticas, pensar assim, será que isso é certo? Será que isso está conforme a palavra de Deus? Ou estou fazendo coisas erradas? Eu digo para vocês, nós só chegamos nesses 101 anos hoje comemorando porque as pessoas realmente se voltaram para Deus com sinceridade e se arrependeram dos seus erros. Senão nós não estávamos aqui. Porque todo edifício que deve e é bem edificado, ele tem a base fundamental do arrependimento sincero e do perdão dos pecados que Cristo nos dá por meio da sua obra redentora lá na cruz. Se a igreja não tivesse edificada sobre isso, ela já estaria ruído, desmoronado. E assim vocês podem olhar, para os antepassados de vocês, e relembrar das histórias, das lutas que eles tiveram, das vezes das dificuldades, das provações, como nós vimos também antes, sobre a questão de ser provado pelo fogo, que o ouro, para ele ser purificado, ele precisa passar pelo fogo. Assim nós também, se queremos purificar a nossa vida, queremos purificar nossos corações, nós precisamos também ser provados. Precisamos mudar, precisamos voltar a nossa vida para Deus. Muitas vezes é difícil a gente reconhecer os nossos erros, porque às vezes a nossa prática, a velha prática, nos deixa cegos. Mas a gente precisa abrir nossos olhos, porque é isso que João Batista veio fazer. Ele veio abrir os olhos das pessoas, para que elas pudessem realmente reconhecer os pecados e assim se voltar novamente para Deus. E por isso ele diz, olha, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Ele virá e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. E ele então vai, com a sua pá que tem na mão, vai limpar completamente a eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, aquele que é o trigo que produz o fruto, ele vai recolher para si. Aquele que anda no caminho de Deus, esse pode ter certeza que vai também estar junto de Deus. Agora, aquele a quem é a palha, o que é? Depois a palha, quando ela é tirada do trigo, para que ela serve? Para ser queimada, diz o texto bíblico. Assim também, muitos de nós, muitas vezes, às vezes as pessoas precisam lembrar. E aí, vocês preferem ser trigo ou palha? Eu quero ser trigo. Eu quero estar junto de Deus lá no seu
reino celestial. E por isso é necessário que a gente, cada vez, todos os dias, na realidade diariamente, se arrependa dos seus pecados. E é isso que o batismo nos faz. O batismo, ele nos faz lembrar diariamente que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso pecado, ele deve ser afogado, ele deve morrer para ressurgir um novo homem, unido com Cristo, unido com a salvação, né? Unido com Cristo, assim como ele morreu, nós também morremos, mas assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar e andar, e devemos andar numa vida nova. O arrependimento, ele deve fazer isso, deve fazer com que a gente enxergue os nossos erros, mude realmente e que o nosso coração ande no caminho certo, o caminho de Deus. Tomara que Deus abençoe a sua igreja aqui, esta igreja aqui, para que também continue tendo mensageiros e pessoas que também ouçam a voz do mensageiro e que continuem no caminho certo, comemorando não somente 101 anos, mas muitos anos enquanto esperamos e aguardamos a segunda vinda de Jesus. Porque é necessário que todos os anos a gente lembre, né, que Jesus está vindo. E por isso é necessário que a voz do mensageiro ela continue ecoando, assim como a voz de João Batista ecoou, ela deve continuar ecoando por meio dessa igreja, da Igreja Luterana, e por meio de todas as igrejas que pregam verdadeiramente a palavra de Cristo Jesus, do nosso Salvador. Que Deus, assim, nos abençoe para que possamos verdadeiramente nos arrepender e ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, assim também a eternidade, por meio da obra redentora de Cristo Jesus lá na cruz, onde Ele nos perdoa os nossos pecados e nos dá a salvação eterna. Que Deus, assim, então, nos abençoe, por meio de Cristo Jesus, o Rei, que está vindo, que vem e virá novamente em glória para nos levar para o reino celestial. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.